Boa noite. O Botafogo performou bem hoje, fez um grande volume de jogo. Faltou o gol, né, que acaba sendo o principal, mas queria que o senhor fizesse a avaliação da partida de hoje. Obrigada. Sim, boa noite. Gostei da primeira parte do jogo. Jogamos com... Acredito que começamos o jogo com ritmo. A gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles. E fazemos isso. Segunda parte começamos bem também. E depois a gente perdeu um pouco de ritmo. Mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. David aqui à sua esquerda, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Além, claro, da sua estreia oficial hoje aqui no Newton Santos, né, um dos grandes assuntos da noite é a despedida do Gregore, né? E aí, quando a gente fala da escalação titular do Botafogo, você bota o Alan no lugar do Gregore, um jogador com quem você já trabalhou, evidentemente, no passado, na comissão do Carlo. Queria que você falasse o que é a perda do Gregore, o que você já pôde observar ali no dia a dia com ele e quais características você enxerga no Alan que possam suprir essa ausência imediata, né, com essa saída do Gregore. Obrigada. Sim, o Gregore, primeiro, a gente queria despedir o Gregore com uma vitória. Gregore fez a história do clube. Gregore é um jogador muito querido para todo mundo aqui no Botafogo. E, sim, escolhi o Alan porque o Alan, Gregore teve dias um pouco movidos, então o Alan estava preparado para o jogo, tem características que são similares, pode dar equilíbrio à equipe. Na construção do jogo eu peço a ele de ficar um pouco aberto na direita e Alan já ha feito isso comigo, então taticamente acreditei que era o jogador necessário para esse jogo. David, boa noite. Igor da Band. Hoje o Botafogo teve 23 finalizações, 4 grandes chances, 2 bolas na trave. A que você atribui o Botafogo não ter conseguido fazer esse gol? Foi falta de eficiência, falta de sorte, mérito do goleiro? Queria te ouvir sobre isso. Sim, um pouco de todo. Acredito que no futebol tem que marcar para ganhar os jogos. Não foi suficiente, não tivemos sorte. E temos que também melhorar. Acredito que hemos feito o suficiente para ganhar hoje. Não sempre pode ser assim, isso é o futebol. Então, frustração, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir. Amanhã é outro dia. David, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Queria te fazer uma pergunta em relação ao desempenho do time também, mas o que você tiraria de mais proveitoso na partida de hoje, já que é uma partida que o Botafogo começou dominando muito o jogo, dominou e com variações de jogada, e logo depois também caiu muito na mesmice de muitas jogadas pelo lado direito, com os cruzamentos do Arthur, né, envezando e cruzando com a perna trocada. Mas o que você tira de mais proveitoso e o que você vê que hoje falhou na sua concepção como técnico? A ideia era de jogar fora para... Claramente, com os pontas a perna trocada, temos que entrar no campo e fazer cruzamento, entrar na área. Não chegamos sempre com muitos jogadores. Vamos trabalhando nisso, vamos melhorar. E depois começamos um pouco a não ter paciência, querer forçar o jogo dentro. Eles fechavam bem o meio. E precisávamos um pouco mais de paciência, jogar fora e procurar uma solução fora, nos corredores. Então, isso creio que a gente pode melhorar, manter a cabeça fria até o final. Claro que não é fácil na segunda parte, porque o jogo perde ritmo, muita pausa também. Então, os jogadores começam a crescer um pouco a frustração. Acho que, como falei com eles, que tem que manter a cabeça fria até o final sempre, porque o jogo, a gente pode ganhar o jogo no último segundo. Podíamos ganhar no último segundo com Cuiabá, não é?
mais uma vez, não tivemos muita sorte hoje. David. Oi. Boa noite, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria te perguntar como você tem se sentido em relação à sua adaptação com as características do elenco. Se você acha que você já conhece bem os jogadores e os perfis deles dentro de campo e fora de campo também, porque você falou que isso seria importante, ou se você acha que ainda vai levar um tempo e pode usar os jogos também, né? Porque, enfim, não vai ter tanto tempo de treino pelo calendário, se você pode usar os jogos para isso também numa adaptação. Obrigado. Claramente, eu preciso utilizar os jogos, porque não vamos ter muitos treinos, então vou conhecendo a equipe. Claramente, não tenho muito tempo aqui, preciso de tempo para conhecer bem a todos. Como já falei, todos vão ter oportunidade. Hoje foi, para mim, a primeira vez que jogou Cuiabano, por exemplo. Então, com os jogos, vou dar oportunidade a todos, porque todos treinam bem, todos são profissionais que acredito que podem ajudar a equipe. Claramente temos perfis de jogadores que gostam de jogar entre as linhas, e temos que aproveitar disso. David, boa noite, Thiago Veras, Rádio Tupi. Quando você foi apresentado e te perguntaram da maneira de jogar e tal, você falou especificamente do Arthur Cabral, né, que o time serviu o atacante, né, fazer o funcionamento da equipe em relação a ele e tal. Hoje, apesar do gol não ter saído, ele esteve envolvido nas algumas principais jogadas do Botafogo, bola em cima da linha que o zagueiro tirou, cabeçada na trave. Então, eu queria te perguntar desse funcionamento da equipe em relação à bola chegar no centroavante, se você gostou do jeito do Botafogo jogou. Infelizmente, né, ele não conseguiu fazer os gols, por exemplo. Sim, acredito que tivemos a intenção de jogar para ele. Era um jogo que sabíamos que íamos jogar muito no último terço deles e que teníamos que jogar para ele, que cruzar muito e fazer que a coisa acontecesse para envolver a torcida também. O início do jogo procuramos isso. Ele tem que ajudar, é um jogador importante para esse time. Os companheiros também têm que acostumar de jogar com ele, precisam tempo para jogar com ele, porque tem características diferentes a Igor. Então, no último terço, vi a vontade de fazer isso, jogar com ele. Na saída de bola também temos que aproveitar que ele é um jogador que mantém a bola muito bem e temos que criar espaço para ele. Temos que trabalhar nisso também. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Você já trabalhou nas principais ligas da Europa, Inglaterra, Itália, Alemanha, França. E aqui no Brasil, eu imagino que você tenha se deparado com algo novo, que é a remontagem do elenco na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Queria pegar a carona na saída do Gregory. Tem jogadores do Botafogo que ainda estão se adaptando ao clube, outros jogadores vão sofrer assédio do mercado asiático, do mercado europeu. Qual é o tamanho da dificuldade de você remontar um elenco na 14ª rodada? Obrigado. Sim, é um desafio, porque claramente o mercado vai fechar no final de agosto, então acredito que a característica principal de um treinador é a adaptação, e vai ser um exercício para mim de adaptação, porque o elenco pode mudar, mas sempre vamos falando com a diretoria para fazer que o elenco seja o melhor possível, mas eu estou aqui para que os jogadores que tenho possam jogar da melhor maneira possível. Boa noite, David. Gustavo Bandeira, do Fogo na Rede. Eu queria saber o que você pretendeu com as entradas do Gregory no lugar do Alan, que era um momento em que o time precisava de mais ofensividade, e aí trocar um volante por outro volante, e também no final do jogo a entrada do Nathan Fernandes já para o finalzinho no lugar do Arthur. Foi por opção tática ou foi por desgaste físico? Obrigado. Sim, a segunda parte mudamos um pouco a estrutura da construção, jogamos com um jogador mais de ataque, então as transições podiam ser mais nos últimos 20 minutos, 30 minutos. Então, essa é uma motivação, que a segunda parte
arriscamos mais as transições e Alan estava pensado já que ia jogar 1 hora, mais ou menos, e também porque queria que Gregory jogara esse jogo, porque para ele é importante. Nathan é um jogador que gosto de ele, que tem características que eu gosto. Então, Arthur ha feito um partido completo, um bom partido, mas últimos 10 minutos, como ele marcou no último jogo, ele também pode jogar como ponta, então foi por isso, porque ele podia marcar um gol para a gente. Boa noite, David. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Nos últimos meses, o posicionamento do Savarino no time tem sido uma questão aqui no Botafogo, centralizado pela esquerda. Nos últimos 2 jogos, já com você, a gente viu ele um pouco mais centralizado, pelo menos eu enxerguei um pouco isso. Hoje, caindo mais para a esquerda. Queria saber como você avalia a atuação do Savarino e como você acha que ele se encaixa melhor no seu esquema de jogo. Savarino, acho que pode jogar liberado, como número 10, ele gosta de encontrar a posição. Eu peço a ele de jogar um pouco à esquerda, porque pode ter uma boa associação com Álvaro e com Alex jogando de segunda linha e defender. Acho que ele trabalha bem como meio ofensivo, defendendo. Então, eu vejo a Savarino como meio ofensivo, não como ponta. Oi, David, boa noite. Você hoje fez sua estreia efetivamente como treinador à beira do campo. Eu queria entrar um pouco na situação comportamental, do seu comportamento. Você já mencionou aqui a situação do fator sorte, e o Botafogo é um clube conhecido também pela superstição, né? Tradicionalmente pela superstição. Eu queria entender como é que foi o seu ritual de estreia. Você ligou para alguém? Tem alguma coisa que você gosta de fazer antes dos jogos? Como é que foi esse processo seu no seu dia para chegar a concretizar e talvez reorganizar um pouquinho para ter um pouquinho de mais sorte na próxima também para a bola entrar? Boa pergunta, não sei. Dormi um pouco, 30 minutos. Não dormi bem, mas procurei dormir. Não, tranquilo, feliz. Vai ser um dia que não vou esquecer. Queria ganhar, mas o futebol não sempre pode ganhar. Vou trocar de roupa, não sei, vamos ver. Vamos procurar fazer algo para o próximo jogo. Cícero Mel, da ESPN. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, aqui no Brasil a gente sabe que todo treinador tem o seu sistema tático preferido. Claro que tem as alternativas, mas tem o seu planejamento tático, o seu esquema tático, que a gente define em números. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Tem vários esquemas. Qual é o seu esquema tático preferido, apesar de que a gente sabe que você deve ter outras variações? Mas qual que você prefere? E tira uma curiosidade, permite, que eu acho que é de todo mundo. Você, por ser filho de quem é, vai ouvir opinião a respeito das atuações do seu time, pedindo a ele o que ele achou? Ou você vai separar totalmente e não vai querer nem a opinião do seu pai em relação aos jogos e o seu trabalho no Botafogo? Não, meu pai é a primeira pessoa que vou ligar depois de um jogo, porque a sua opinião é muito importante, como pai e como profissional também. Então, isso é claro. Gosto de jogar com linha de 4, depois 4-3-3 ou 4-2-3-1. Agora jogamos 4-2-3-1, mas pode ser um 4-3-3 na saída de bola. Sem bola, acredito que o 4-4-2 é um sistema que pode permitir também sair do bloco meio para pressionar alto. No futebol de hoje tem que trocar muito também. Se a gente defende um bloco baixo, a linha de 4 pode converter a linha de 5, ajudando com ponta ou com meio. Se tenho que escolher um 4-2-3-1. Boa noite, David. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Hoje surgiu, até dentro desse desafio que você falou em relação à adaptação, surgiu o nome do Gonzalo Borges, né, uma contratação que pode ser, né, uma possibilidade
de um acerto entre o Botafogo. Queria saber se é um jogador que você conhece, um atacante do Porto, com velocidade pelas pontas, profundidade, uma característica muito parecida com um jogador conhecido aqui pelo Botafogo, o Júnior Santos. Queria saber a sua avaliação da possível chegada desse jogador, se é um perfil que se encaixa dentro das suas características. Obrigado. É um jogador que não é um jogador do Botafogo, então sinto muito, não posso falar de ele. Gosto de falar dos jogadores que são de Botafogo, hoje também porque são muito. Então, prefiro não falar de nomes. Acredito que o mercado falta muito ainda para que feche o mercado. Sou consciente, não sei se posso dizer isso, que o elenco pode trocar, pode cambiar e vamos estar todos preparados y siempre alineados con la diretoría. Buenas noches, David. Por acá, José Fernández para el Diario AS. Quería llevarte a la cuestión táctica nuevamente. Durante largos pasajes del partido vimos a Alan ubicándose muchas veces en la misma línea de Caio y de Alexander Barbosa para liberar el lado de Vitinho. Después, cuando entra Gregori, también cumple una función similar y muchas veces se les vio esa línea de tres presionar a la altura donde estabas parado tú, más o menos, 3/4 de cancha. ¿Es una situación que se trabajó para el partido, que va a ser habitual con la salida de Gregori? ¿Consideras que además de Alan alguien puede cumplir esa función? Buenas noches. Sí, en la primera parte... en la segunda parte cambiamos un poco la construcción y se veía más que era una línea de tres con Alan, más Freitas un poco más adelantado para tener un jugador más entre líneas. Y la idea era de primero ir por fuera, tener tres jugadores dentro que podían llegar con Cabral dentro del área. Y es una variante que para el contexto de este partido consideramos oportuna. Claramente acabamos de llegar, estamos pidiendo mucho a los jugadores, pero los jugadores son muy receptivos y yo creo que lo han hecho bien. Pero sí, la idea es esa porque Vitinho tiene una buena asociación con Arthur. Tampoco queremos que fije demasiado la posición abierta en banda, pero que sí, la idea era de mantener cobertura porque sabemos que Vitinho ataca mucho, entonces Alan primero y luego Gregori lo han hecho bien. Tenemos a Newton, tenemos a Danilo, tenemos a Patrick de Paula, tenemos muchos jugadores en esa posición que pueden cumplir lo que ha hecho Alan y Gregori hoy. David, tudo bem? Tudo bem. Leonardo Bessa, do Lance. Uma semana de trabalho, né? E aqui no Brasil a gente tem um tabu muito grande a respeito do gramado sintético, né? Do gramado artificial, e você fez uma sessão de treinamento com o Botafogo na última terça-feira, véspera da partida. O que achou? Quais foram as primeiras impressões de jogar aqui dentro do Newton Santos com o gramado sintético? Como utilizar isso como forte arma do Botafogo para o restante da temporada? Obrigado. O gramado sintético faz que a bola tenha ritmo, tenha velocidade. Temos que jogar com velocidade. Procuramos fazer isso na primeira parte do jogo. A ideia era de marcar um gol na primeira parte, no começo do jogo, porque depois esse tipo de jogo pode ser mais fácil, jogar um pouco mais transições. Mas o gramado, os jogadores estão acostumados, a maioria. Hoje era o primeiro jogo para alguns deles, vão acostumar a jogar no gramado sintético. Tem que ser uma vantagem jogar aqui para nós e acredito que é por isso, porque temos que jogar em velocidade, temos jogadores com habilidade técnica e não temos que baixar o ritmo do jogo. Temos que jogar com ritmo, jogar rápido e se não temos soluções dentro, temos que jogar fora. David, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, bem-vindo ao Brasil. Não pude a oportunidade de perguntar na entrevista da apresentação. Boa sorte à frente do Botafogo. Queria te perguntar a respeito, né, ainda de elenco. Né? Sei que você está aqui há muito pouco tempo, está começando um novo trabalho, mas eu queria saber de você se você já percebeu que o Botafogo precisa de reforços em algum setor ali do time e também, né, falar a respeito do seu aproveitamento nesses dois jogos, né? Que só nesses dois jogos você já conseguiu que o Botafogo criasse mais de 10 grandes chances, enquanto o técnico anterior que estava aqui levou 8 jogos
para que isso acontecesse. Eu queria saber o que você conseguiu modificar assim de primeira para que o Botafogo conseguisse criar mais chances ofensivas. Muito obrigado desde já. Como já falei na apresentação, todos os treinadores são contentes com reforços, não vou mentir. Então, se vão jogar reforços, vou estar feliz. Mas estou contente com o elenco que tenho, porque é amplo, é grande, posso escolher. E depois? Depois foi sobre você demorou apenas 2 jogos para ter mais de 10 chances enquanto a título de vontade. Sim, a ideia é de chegar à área. Não, ainda não fazemos isso sempre, mas temos que, porque para ter a oportunidade de marcar goles tem que ter jogadores na área. E essa é a ideia, de poder chegar à área, poder atacar 2 vezes, poder recuperar a bola rápido, poder recuperar a bola alto e jogar um futebol como a identidade do clube quer, um futebol com coragem, e isso estamos procurando fazer. E como falei com ele antes, que os jogadores são receptivos, então podemos fazer um bom trabalho com eles. Aqui, João Machado, Opinião Play. Uma questão que a gente sempre se pega tentando entender aqui no Botafogo é em relação às substituições no segundo tempo, né? A gente tem, às vezes, a impressão de que essas substituições, ao invés de fazer o time crescer, o time acaba decaindo em suas ações. Na hora que você vai fazer as substituições, você pensa que está trocando jogadores, colocando jogadores mais frescos, como se costuma falar, ou é também uma mudança, uma alteração na maneira como a equipe está jogando, está atuando naquele momento? E se falou sobre o gramado sintético, quanto é uma vantagem, mas eu não sei se foi uma impressão só minha, se você também teve. Me parece que hoje ele foi demasiadamente molhado e ele fica muito mais rápido a ponto dos jogadores escorregarem muitas vezes ao longo da partida. Não sei se você teve essa impressão também. Queria te ouvir. Obrigado. Não, no campo não tive essa sensação. É verdade que nos últimos metros do campo não tivemos não escorrimos, como se diz, não escolhemos bem a jogada, mas não acredito que não é por o campo. E os cambios, cada cambio tem uma motivação que nesse momento um treinador pode pensar que é físico, pode pensar que é tático, coletivo, pode pensar que é quero dar confiança a um jogador. Então não só tem uma motivação, cada cambio tem muito pensamento detrás, e então cada cambio pode ser uma história. Boa noite. Tchau.